Olá, amigos! Hoje a gente vai falar sobre a consciência na análise do comportamento. E para falar sobre consciência na análise do comportamento, eu vou me utilizar de alguns moldes cerebrais, de massa de modelar, para explicar um pouquinho a vocês como funciona o processo de consciência na análise do comportamento. Consciência na análise do comportamento nada mais é do que discriminar o próprio comportamento, isso mesmo. Mas a gente pode falar em níveis de consciência, níveis diferentes de consciência. Alguns já até falaram que consciência é simplesmente responder a estímulos. Eu diria que isso seria o primeiro nível de consciência. A capacidade que o sujeito tem de simplesmente discriminar os estímulos e responder, reagir a esses estímulos. É como mais ou menos um lutador de boxe que, ao se defender dos golpes do seu oponente, ele está tomando consciência de que existe alguém lhe atacando e, por isso, ele reage se esquivando e contra-golpeando o seu adversário. Mas se esse indivíduo leva um golpe na região do queixo e cai desmaiado, a gente diz que o indivíduo perdeu a consciência porque ele não tem mais capacidade de responder a esses estímulos. Então, o simples fato do sujeito responder a estímulos, a gente pode dizer que é um nível de consciência. Mas existem consciências mais complexas, professor. Existem consciências que a gente fala de uma capacidade de discriminar o porquê que o sujeito está fazendo aquilo, quais são as circunstâncias. A gente poderia chamar de segundo nível de consciência quando o sujeito tem uma capacidade de observar os próprios comportamentos. Ou seja, à medida que eu observo os meus comportamentos e discrimino os meus comportamentos, sobre que circunstâncias eu emito esses comportamentos, eu posso dizer que eu tenho um segundo nível de consciência, que seria uma consciência mais elaborada e que não seria possível para pessoas muito jovens, só seria possível à medida que as pessoas vão amadurecendo, observar o próprio comportamento, sobre quais circunstâncias o sujeito emite esses comportamentos. Às vezes, as pessoas até observam o próprio comportamento, mas não são capazes de discriminar exatamente que circunstâncias emitem. Essa capacidade de observar o próprio comportamento e saber que se comporta de uma determinada forma é um segundo nível de consciência, certo? Mas a capacidade que o sujeito tem de discriminar quais são as contingências que controlam o comportamento dele, ou seja, quais são as circunstâncias e os eventos que, quando estão presentes, quais foram os processos de aprendizagem que modelaram aquele organismo para funcionar de determinada maneira. Então, isso seria um terceiro nível de consciência. Todas essas consciências, ou seja, toda essa capacidade de se auto-observar, de discriminar o próprio comportamento, seria uma função do que nós chamamos de lobo pré-frontal. Uma área que fica aqui na frente do cérebro e que logo mais vou estar apresentando por meio de um molde cerebral, tudo certinho para vocês entenderem melhor. No molde cerebral, essa área que a gente chama de lobo frontal e lobo pré-frontal está representado de cores vermelha, o lobo frontal como um todo, e de cor marrom apenas a parte do lobo pré-frontal. Então isso é suficiente para a gente entender que eu tenho uma área cerebral específica que, por não ter uma função discriminada, ela acaba sendo responsável por se interconectar com as outras áreas cerebrais, e isso forma a ideia de estarmos observando o que estamos fazendo, que seria a própria consciência. Em outras palavras, a análise do comportamento nunca errou quando ela disse que, para o sujeito ter consciência, ele precisa ser estimulado para isso. Por quê? Nós estamos dizendo que as áreas do cérebro elas podem funcionar e responder às situações ambientais sem necessariamente se interconectar com áreas frontais, para que daí o sujeito venha a ter o que chamamos de consciência do processo num segundo ou num terceiro nível, de se auto-observar ou de discriminar quais são os fatores que levam ele a funcionar daquela maneira. Quando o sujeito chega nesse terceiro nível de consciência, de discriminar quais são os fatores que levam ele a se comportar de determinada maneira, a gente pode entender que esse indivíduo é extremamente inteligente e ele é capaz de manipular as circunstâncias que determinam o seu próprio comportamento. É esse nível de consciência que nós esperamos das pessoas
que estudam e que analisam o próprio comportamento ou as circunstâncias em que os comportamentos são apresentados. É por isso que estimulamos também esse canal para que as pessoas sejam capazes de desenvolverem níveis mais elevados de consciência. Esse é o objetivo fundamental. Então, vamos lá para a gente ver aqui, por meio dos moldes, como é que a coisa funciona. Vamos lá. Então, como a gente havia dito na introdução, eu estou com um molde aqui cerebral dividido em cores diferentes, principalmente nas áreas corticais aqui. Então, eu tenho os lobos cerebrais, certo? Então, eu tenho aqui atrás esse verde, o lobo occipital, que é responsável pelo processamento da visão. Tenho nessa parte intermediária, aqui em cima, o lobo parietal, que é responsável pelo processamento gustativo, olfativo, algumas sensações sinestésicas. Eu tenho aqui do lado, amarelinho, o que a gente chama de lobo temporal, que é responsável pelo processamento auditivo, as informações auditivas. E eu tenho aqui vermelho e marrom, o que a gente chama de lobo frontal, separando aqui o pré-frontal, colocando ele aqui em cor marrom, pré-frontal, devido à importância que ele tem. A maior parte das funções executivas são processadas basicamente no lobo frontal. E hoje a gente já falando sobre a consciência, como é que a consciência se desenvolve. Então a gente tem os neurônios específicos aqui, né, de cada uma dessas áreas, e esses neurônios, eles têm funções também especializadas. Por exemplo, os neurônios da área occipital, eles estão especializados para processar informações que vêm do nervo óptico. Então, ao chegar aqui, ele faz uma convergência, os neurônios, produzindo aquilo que a gente chama de imagens, né? Então, aqui em cima, eu vou pegar especificamente o olfato, né, que é o que essa área aqui processa, olfato, gustação, sensações táteis, né? Então, alguém toca o sujeito, um odor específico aparece. Então, esse odor específico, eu tenho um grupo de neurônios nessa região, né, especificamente nessa região do lobo parietal, que vai processar essas informações olfativas, né? Se for gustativa, do mesmo modo, se forem táteis, do mesmo modo nessa região. E eu tenho aqui do lado, nesse amarelo aqui, as informações auditivas. Então, tudo que é informação auditiva é processada aqui nessa região amarela que a gente chama de lobo temporal. Então, essa área frontal aqui, ela acaba não ficando responsável para processar nenhum estímulo que venha do exterior diretamente. Não é? Então, veja, o que acontece? Ela, por não ter uma função direta, inclusive os animais mais primitivos, eles têm essa área frontal extremamente menor, e eu queria destacar isso, por exemplo, se eu tenho o cão, por exemplo, o cão, ele tem as áreas de processamento do olfato muito mais desenvolvidas, muito maiores do que o ser humano. Então, eu posso ter um outro animal, por exemplo, animais especializados em visão, que proporcionalmente a área de processamento cerebral para estímulos visuais deles, em termos proporcionais, são maiores do que o humano. Mas qual é a especialidade do cérebro humano? Nessa área frontal. E o que essa área frontal basicamente faz? Essa área frontal, como eu já disse, é responsável pelas funções executivas. Hoje aqui discutindo a consciência na análise do comportamento, ela é responsável pela consciência. Mas o que é basicamente essa consciência? De que maneira ela é ativada? Eu queria destacar que aqui dentro a gente tem uma outra área límbica, e essa outra área límbica aqui de dentro, ela é responsável pelo processamento das emoções, de uma maneira mais primitiva. E aqui, a partir dessa região aqui abaixo, esse tracinho aqui abaixo, a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E o cerebelo aqui do lado. O cerebelo, ele é basicamente quem controla o tônus muscular e o equilíbrio do corpo, né? Então, as contrações musculares, isso aqui tudo vem aqui, né? Dessa área aqui que é o cerebelo.
que eu estou apontando agora. O tronco encefálico, que vai até o mesencéfalo aqui, é a área mais primitiva que a gente tem na estrutura cerebral. Aqui em cima a gente já tem o diencéfalo, né? Com o hipotálamo, o tálamo, né? Então a gente tem aqui a glândula pineal aqui atrás. Então essa área do diencéfalo aqui, juntamente com essa região, forma uma área intermediária do cérebro que processa as emoções do organismo, né? E o que são essas emoções, professor? É o que nos diferencia dos animais? Não, os animais também têm emoções. O que acontece é que as emoções é uma espécie de resposta primitiva que nós temos para a situação. Professor, por que as emoções atrapalham a consciência? Eu quero que fique entendido o seguinte, que a consciência, que fica nessa área aqui do cérebro, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, nessa área do cérebro aqui, é uma área mais superficial. E essa área mais superficial, ela veio na evolução depois dessas áreas mais primitivas. Então, quanto mais primitiva aqui, mais antigo é essa área do cérebro. E aí, quanto mais, né, eu tenho aqui uma área mais superior do cérebro, significa que houve uma evolução a posteriori. E essa evolução a posteriori significa dizer que sempre numa situação de crise, o cérebro tende a fazer algo semelhante ao que acontece no resto do corpo. O sangue sai dessa região mais superficial e ele vem para regiões mais profundas. Na prática, sempre que estamos em crise, essas áreas superficiais que nós chamamos de áreas corticais do cérebro, elas não ficarão muito ativas, né? Então, o que vai ficar mais ativo? As áreas mais primitivas. Professor, por que isso acontece? Porque as áreas mais primitivas, elas funcionaram ao longo de milhões de anos. Então, o cérebro ele vai confiar muito mais naquilo que é mais antigo e que funcionou durante mais tempo ao longo do processo da evolução do que nas aquisições que ele fez a posteriori. Então, quanto maior a crise, mais o organismo vai priorizar as áreas mais primitivas. Mas para a gente entender a consciência, o que acontece? Vocês estão vendo que todas essas áreas corticais recebem informações diretamente do mundo externo. Então, o verde aqui, o occipital, informações visuais. O amarelo, informações auditivas. O azul, informações olfativas, informações gustativas e táteis. E aí, então, eu tenho essa área que basicamente não processa nenhuma função diretamente do mundo externo. Então, ele ficou como se fosse, se a gente fosse imaginar que aqui tem grupos de neurônios que estão trabalhando, que estão recebendo informações, essa área daqui não está trabalhando. Então, o que ela passou a fazer evolutivamente? Ela foi se ocupar de formar conexão com essas outras áreas que aqui existem. Então, os neurônios daqui têm prolongamentos pela parte interna, que a gente chama de área branca, substância branca. Eles vão se conectar com os neurônios daqui, vão se conectar com os neurônios daqui, vão se conectar com os neurônios do parietal, vão se conectar com os neurônios do temporal, que é esse amarelo, vão se conectar com os neurônios do occipital. Então, os neurônios da área frontal, eles vão formar conexão com todas essas outras áreas. Professor, o que o senhor está tentando dizer? Veja, lembrem-se que nós já discutimos em outros momentos que essas conexões, elas são formadas a partir das estimulações. Então, eu tenho um estímulo, e aí esse estímulo, isso já desde o nascimento, gente, isso não é uma questão de aprendizagem, isso é uma questão filogenética. Sempre que você estimula a audição do sujeito, será essa área amarela em todos os seres humanos do planeta, será essa área amarela aqui que vai ser acionada. Sempre que você estimula a visão do sujeito, será essa área verde aqui atrás, chamada lobo occipital, que vai ser acionada. Por quê? Porque a gente já tem conexões diretamente do nervo óptico, passando evidentemente por áreas do tronco encefálico, que vão desembocar diretamente aqui no lobo occipital. Do mesmo modo, a gente tem as outras áreas de processamento, né? Então, você tem o estímulo externo, que vai ter uma área cortical correspondente para processar ele. Então, é como se eu tivesse já a informação que está lá externa e que vai ativar isso. Então, para essa área aqui se conectar com isso, como ficou desocupado, o que acontece? Ele foi formando conexão. Então, quando essa área funciona, essa daqui está livre, ela consegue
se conectar e no lugar de receber a informação externa, ela recebe a informação daqui. E aí o que é que acontece? Essa área sabe que essa área está trabalhando, ou seja, o sujeito tem consciência de que está sentindo o cheiro. A palavra consciência pode dispersar um pouquinho a gente no entendimento, ou seja, essa área discrimina, essa área se acende, se estimula sempre que essa área aqui funciona. Do mesmo modo, quando essa área aqui atrás funciona, a visão, essa área aqui da frente se conecta com ela, e aí por não receber estímulo externo direto, quando essa funciona, ela se conecta com ela, ela sabe que está vendo. Então é como se ela visse que o cérebro está vendo. Então o sujeito tem consciência do que está vendo. Do mesmo modo aqui, o auditivo. Então o estímulo auditivo acontece e essa área, por estar livre, se conecta com ela e aí o indivíduo então discrimina que ele está ouvindo. Vamos fazer isso explicando aqui por meio de neurônios para ficar mais claro esse entendimento e a gente avançar. Então vamos para o molde aqui dos neurônios. Então aqui o molde cerebral continua. Eu modelei aqui com massa de modelar uma orelha, né? Não ficou muito bem feita não, mas já para a gente entender que é uma orelha, e um nariz aqui, para a gente entender aqui o estímulo. E um olhinho aqui também para a gente entender como é que funciona. O olho, atrás eu tenho a musculatura, mas eu tenho a parte interna que vem a comunicação com os neurônios, né? Então, o que é que vai acontecer? Essa parte aqui eu tinha dito, processa as informações auditivas. Essa parte aqui atrás processa as informações visuais. E essa parte azul aqui processa as informações olfativas. Então, visual, olfativo e auditivo. Então, o lobo temporal, o auditivo. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer aqui uma convergência para a gente entender melhor em termos de neurônios como é que funciona. Está aqui o olhinho aqui, então eu tenho a parte amarela, os neurônios, né? Amarelos ligados aqui, não são amarelos na prática, mas eu estou colocando aqui neurônios amarelos para a gente entender que eles vão formar uma rede que vai processar todas as informações auditivas. Então, na verdade, só invertendo aqui, porque a captação do estímulo se dá por meio de um nervo. Então, a gente vai ter o nervo. Representado também pela corzinha certa, que vai tocar um axônio, um prolongamento axônico, e aí o impulso vem por aqui e vai formar o processamento auditivo no lobo temporal, corzinha amarela aí, para vocês entenderem, certo? Aí eu tenho o verde aqui fazendo o processamento da área visual, lobo occipital. Então, eu tenho um prolongamento de neurônio que vai vir da região do nervo óptico, passando pelo quiasma óptico, passando pelas áreas centrais do cérebro, e aí vai desembocar na área cortical, que a gente chama de lobo occipital, essa região aqui, ó. É a área cortical que a gente chama de lobo occipital. Certo? Então a gente tem as conexões aqui, formando lá uma rede de neurônios. Então as informações olfativas aqui, elas irão ser processadas nessa área azul. Então o que a gente tem? Um prolongamento de neurônios que vai estar se conectando a uma rede de neurônios que irão processar todas as informações olfativas. Todas as informações olfativas serão processadas por essa rede de neurônios aqui.
Aí, como eu havia dito a vocês, fica um grupamento de neurônios, que é essa representada por essa marrom aqui, do lobo pré-frontal. Está lá um grupamento de neurônios basicamente desocupado numa área do cérebro. Então, o que vai acontecer? Esses neurônios, eles, por estarem sem fazer nada, eles vão formando conexão entre eles. Então, a gente tem aqui essa capacidade do dendrito do neurônio crescer. Estou colocando já aqui a massinha de modelar que eu já preparei antes para entender, mas isso cresce, esse prolongamento, a gente chama de axônio, toca, e aí isso pode formar uma rede complexa, né? Então eu vou formar aqui, a pessoa tem consciência do que está vendo. Então o que acontece? Os dendritos dessa área frontal aqui do lobo pré-frontal, eles podem crescer e se conectar aos impulsos do bloco de neurônios da área occipital. Então eles crescem por dentro e conectam essa área aqui. Uma vez que se conectou, toda vez que essa área se estimula por conta de algum evento externo, essa área aqui também agora também se estimula. E ela é uma rede também complexa de neurônios. Então, por ser uma rede complexa também de neurônios, eu estou representando aqui por 3, 4 neurônios, mas são milhares de neurônios que são ativados. E aí o que acontece? O sujeito, por essa área, não está conectada a nada e agora acender, quando essa área acende, eu tenho 2 blocos de neurônios funcionando. Esse funciona, executa uma ação, ele pode estar ligado diretamente a áreas motoras, mas aqui essa área, quando processa a atividade, diz assim, olha, é como se dissesse, eu estou vendo o que o outro está fazendo. Então isso gera a ideia de consciência, do mesmo modo. Um barulho alto, pode ativar automaticamente respostas de pânico no sujeito. Mas uma vez que essas respostas, essa estimulação auditiva, conecta com áreas do lobo frontal, estou fazendo aqui o dendrito crescer, o que vai acontecer? Então aqui agora o sujeito tem consciência, olha lá, se conectou, então o sujeito aqui agora tem consciência do que está ouvindo. Ele escuta, porque ele diz que no momento que esse bloco funciona, ele ativa também essa área frontal aqui. Então a gente sabe que o sujeito está discriminando o que está ouvindo, né? Os estímulos auditivos. Aí os olfativos, do mesmo modo, minha gente, aqui, olha, vai se prolongar uma área de neurônios aqui, se prolonga e vai se conectar aqui ao bloco de neurônios da área olfativa. Então, uma vez que se conectou, aí o sujeito agora é como se tivesse plena consciência do que vê, do que escuta, do que cheira. Eu não fiz aqui o paladar, mas é o mesmo processo para vocês entenderem. Alguns animais, por não terem essa área frontal desenvolvida, essa área aqui marrom aqui desenvolvida, então eles vão conectar muito mais diretamente. Olha, escutou algum barulho, já ativa as áreas motoras para fugir, né? Ligadas a cerebelo, ligadas a algumas áreas do corpo estriado. E outros animais, ao ver alguma coisa que representa ameaça, já ativa também as áreas motoras, ou para se alimentar ou para fugir. O que eu quero que fique claro aqui é que a complexidade do ser humano, por ter um lobo frontal maior, né, então destruindo por completo aquelas pessoas que pensam que a consciência é só energia, não é energia, é uma rede de neurônios, na verdade, que é formado e ao se produzir na moldagem, por isso que a análise do comportamento usa muito o termo modelagem, porque a gente modela comportamentos, ou seja, a consciência para o analista do comportamento é a capacidade de discriminar o que está fazendo. Ou seja, e aí uma consciência maior é quando você discrimina as condições ambientais que determinam o que o sujeito faz. Então isso tudo depende das interconexões que essa área aqui do cérebro é capaz de fazer. Professor, se essa área não existir, o sujeito tem como produzir consciência? Não. A consciência e o grau de inteligência ligado à consciência só existe porque tem essa área de neurônios aqui e uma grande quantidade de neurônios que não tem outra função a não ser
se interconectar com outras áreas. E aí a gente tem, então, um grupo de neurônios que vê o que os outros estão fazendo. E essa sensação de saber o que estamos fazendo é que nós chamamos de consciência. Então, eu espero que tenha ficado claro. Vamos agora, sem os moldes, fazer as explicações. Então, como vocês viram aqui, a gente utilizando os moldes, a gente tem, então, as áreas cerebrais específicas para cada função que se interconecta, e aí a gente tem o lobo frontal que, interconectando coisas, vai discriminar o que o sujeito está executando. Skinner já falava que para um organismo estar vivo, sobreviver, ele não necessariamente precisa desenvolver o que nós chamamos de consciência, ou seja, a consciência, então, ela é formada por meio da estimulação social, senão não vai haver aquele crescimento dendrítico para se interconectar com as áreas do lobo frontal. É graças ao reforçamento que estimulam a área do cérebro que nós chamamos de núcleo accumbens, que é a área de recompensa, o sistema de recompensa do cérebro, que faz os dendritos crescerem e se conectarem na direção de se auto-observar, de observar o comportamento e observar as circunstâncias que determinam. Espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal e não deixem de compartilhar com os amigos. Um abraço e até o próximo. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo que eu respondo.